Olá, amigos. Tivemos na Neoquímica Arena o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense, o jogo atrasado. O jogo seria pela primeira rodada do Brasileirão e o jogo foi transferido para esta data. Diego Coelho tinha somente um desfalque, o jogador Fagner. Em seu lugar entrou o Michel Macedo. Já pelo outro lado, Wagner Mancini, desfalque do jogador Janderson, este pertencente ao Corinthians devido a cláusulas contratuais, não pôde jogar. O Corinthians iniciou o jogo em 15º colocado com 12 pontos e o Atlético Goianiense em 13º com 13 pontos. Na verdade, seria um jogo que valeria 6 pontos para a equipe do Corinthians. Diego Coelho mandou a campo Cássio, Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Piton, meio de campo com Rony, Cantilho e Luan, Léo Natel, Jô e Otero. Pela escalação do Corinthians a gente vê que não tinha nenhum jogador, um meio de campo de ofício de marcação, né? Um time bem mais solto, mas na realidade a equipe do Corinthians não conseguiu apresentar um grande futebol. O Atlético Goianiense, Mancini mandou a campo Jean, Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas, Edson, Marlon Freitas e Chico, Mateuzinho, Yuri e Ferrarez. No segundo tempo saiu o 29 Rony, entrou o 8 Ramiro, saiu o Jô 77, entrou 17 Bozelli, saiu o 7 Luan, entrou 10 Casares, saiu o 24 Cantilho, entrou 20 Camacho. Já pela equipe do Atlético Goianiense, Wagner Mancini tirou o número 4 Giovan por contusão, entrou 14 Oliveira, saiu 7 Mateuzinho, entrou 18 Matheus Varga, saiu 9 Yuri, entrou 20 Zé Roberto e também saiu o 11 Ferrarez, entrou 17 Natanael. Depois saiu Chico 10 e entrou 19 Everton Felipe. Falando do jogo, a equipe do Atlético Goianiense foi melhor durante a maioria do período, né? Dominou completamente, principalmente no primeiro tempo, dominou a equipe do Corinthians. No segundo tempo, no início do segundo tempo, o Corinthians deu uma equilibrada, inclusive o atacante Jô perdeu uma grande oportunidade, fazendo o Jean uma grande defesa, mas nesse lance, se ocorresse o gol, eu acho que o VAR entraria em ação, mas como não saiu o gol, o jogo seguiu. E o Otero também perdeu uma grande oportunidade. O Atlético do Goianiense, primeiro tempo foi bem melhor, praticamente amassou a equipe do Corinthians, teve algumas oportunidades e no segundo tempo, pós 15 minutos, novamente o Atlético dominou, acertou bola na trave, fez um grande jogo. Se tivesse uma equipe que poderia sair com o resultado favorito aqui na Arena, seria o Atlético Goianiense. Equipe do Corinthians, jogadores como Luan praticamente não pegou na bola. Jô, a gente percebe que ele está meio fora de forma e jogando desse jeito que o Corinthians joga, praticamente também não pega na bola. O Otero ontem não fez uma boa partida, correu bastante, lutou, mas não conseguiu desempenhar. O jogador Cantilho, né, a gente vê que é o melhor jogador do Corinthians, alguns jogos já vem se destacando, mas infelizmente não tem condicionamento físico para aguentar os 90 minutos. Destacaria pela equipe do Corinthians o Cantilho até o momento que ele esteve em campo, e Léo Natel pela briga, pela força, o jogador mais agudo que o Corinthians teve em campo. E pelo lado do Atlético Goianiense, vários jogadores, principalmente meio de campo com o Edson, o veterano Edson, com passagens pelo Fluminense, Ponte Preta, Marlon Freitas e Chico fizeram um grande jogo. O seu lateral esquerdo, Nicolas, também fez uma grande partida. Ferrarez, enquanto esteve em campo, também fez um grande jogo, dando muito trabalho para Michel Macedo. É isso aí, amigos. Agora o Corinthians, próximo jogo, vai jogar no sábado, 21 horas, diante do Bragantino, lá em Bragança. Um jogo difícil, o Bragantino que trocou de treinador e agora está em ascensão no campeonato. E o Atlético Goianiense vai jogar domingo, 18h15, no Castelão, diante do Fortaleza. Corinthians, alguns jogadores aí
tem que apresentar mais futebol. O Casares, eu acho particularmente uma grande contratação, mas tem que entrar em forma e jogar futebol. Tecnicamente a gente sabe que é um grande jogador, mas o Corinthians tem que abrir o olho, porque a zona do rebaixamento é para se pensar. É isso aí, amigos. Falamos de Corinthians 0, Atlético Goianiense 0, jogo atrasado, válido pela primeira rodada do Brasileirão. Um abraço a todos. Espina, Rádio Esportes e Butantan News.